Descubra a fascinante história por trás da Torá, o livro sagrado do judaísmo, em um emocionante vídeo cheio de revelações e curiosidades. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar a origem e como surgiu a Torá, um dos textos mais importantes da religião judaica. Prepare-se para se surpreender com essa incrível narrativa, repleta de significados e ensinamentos milenares. No princípio, segundo a tradição judaica, Deus criou os céus e a terra. Nesse contexto primordial, a Torá é vista como a revelação divina que estabelece as bases da fé e da conduta moral do povo de Israel. A narrativa da criação, presente no livro do Gênesis, descreve a formação do universo em 6 dias, culminando com o descanso de Deus no 7º dia, o Shabat. Essa história inicial é fundamental para compreender o contexto em que a Torá foi dada ao povo judeu e como ela se tornou um pilar central da espiritualidade judaica. Após a narrativa da criação, a Torá apresenta a história de Abraão, figura central no judaísmo. Abraão é escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação e recebe diversas promessas divinas. Ele é testado em sua fé e obediência quando Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaque, demonstrando sua devoção absoluta ao Senhor. Essa passagem, conhecida como o sacrifício de Isaque, revela a profundidade da relação entre Abraão e Deus, estabelecendo um padrão de confiança e fidelidade que se tornam exemplos para os seguidores da fé judaica ao longo dos séculos. Após a morte de José, que havia se destacado no Egito, os descendentes de Jacó foram escravizados e oprimidos pelo faraó. A situação tornou-se insustentável para o povo de Israel, que clamava por libertação. Nesse contexto de sofrimento e opressão, Deus ouviu o clamor de seu povo e decidiu intervir. É nesse cenário de desespero e esperança que se inicia a jornada rumo à liberdade, um dos momentos mais marcantes da história do povo judeu. O relato do Êxodo narra as pragas enviadas por Deus ao Egito, a resistência do faraó em liberar os hebreus e a liderança corajosa de Moisés na condução do povo em direção à liberdade prometida. A libertação do jugo egípcio e a travessia pelo Mar Vermelho simbolizam não apenas a libertação física, mas também a redenção espiritual do povo judeu, marcando o início de uma nova era em sua história. Após a libertação do jugo egípcio, Moisés lidera o povo judeu em uma jornada repleta de desafios rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Durante essa longa peregrinação pelo deserto, o povo hebreu enfrenta não apenas dificuldades físicas, como a escassez de alimentos e água, mas também desafios espirituais, como a tentação da idolatria e as murmurações contra Deus e Moisés. A liderança firme e inspiradora de Moisés se torna ainda mais evidente nesse momento crucial da história do povo judeu, pois ele conduz o povo com sabedoria e fé, mantendo viva a esperança de alcançar a terra que mana leite e mel. A jornada até a terra prometida simboliza não apenas uma travessia geográfica, mas também uma jornada de transformação espiritual e fortalecimento da identidade do povo escolhido por Deus. No Monte Sinai, Moisés sobe a montanha em busca de comunhão com Deus e recebe as tábuas da lei, que contém os 10 mandamentos. Esses mandamentos, dados por Deus ao povo de Israel como um código de conduta moral e espiritual, tornam-se a base da lei judaica e influenciam profundamente a ética e a justiça na sociedade. A revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai representa um momento crucial na história do povo judeu, pois estabelece uma aliança especial entre Deus e seu povo escolhido. Moisés desce do monte trazendo consigo as tábuas da lei gravadas pelo dedo de Deus, simbolizando a ligação direta entre o divino e o humano. A entrega dos mandamentos divinos é um marco de santidade e responsabilidade para o povo de Israel, que se compromete a seguir esses preceitos como expressão da sua fidelidade a Deus. Segundo a tradição judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Torá ou Pentateuco, foram atribuídos a Moisés. A autoria de Moisés sobre esses textos sagrados é um tema de grande importância dentro do judaísmo e levanta questões teológicas e históricas. De acordo com a crença judaica,
Moisés recebeu diretamente de Deus as revelações contidas na Torá durante sua estada no Monte Sinai. Esses escritos abrangem não apenas relatos históricos e leis religiosas, mas também princípios éticos e orientações para a vida em comunidade. A figura de Moisés como o profeta escolhido por Deus para transmitir os ensinamentos contidos na Torá é venerada pelos judeus como um líder exemplar e um intermediário entre o divino e o humano. A atribuição da autoria da Torá a Moisés confere aos textos uma autoridade divina inquestionável e estabelece as bases da fé e da prática religiosa do povo judeu ao longo dos séculos. A transmissão oral da Torá ao longo das gerações é um dos aspectos mais fascinantes de sua história. Apesar de ter sido inicialmente revelada a Moisés no Monte Sinai, a Torá foi sendo transmitida de forma oral de mestre para discípulo ao longo dos séculos. Essa tradição oral, conhecida como a tradição oral ou Torá oral, complementa e amplia o significado dos textos escritos da Torá, oferecendo insights e interpretações que enriquecem a compreensão dos ensinamentos contidos no livro sagrado. A transmissão oral da Torá é um testemunho da dedicação do povo judeu em preservar sua herança espiritual e garantir que os ensinamentos divinos sejam transmitidos fielmente às futuras gerações, mantendo viva a chama da fé e da tradição judaica ao longo do tempo. A Torá é considerada a base da fé judaica e fonte de sabedoria espiritual, que orienta a vida do povo de Israel. Além de conter os relatos da criação, das promessas feitas a Abraão e da libertação do Egito, a Torá abrange um vasto conjunto de leis, mandamentos e preceitos que regulam diversos aspectos da vida cotidiana e ritual dos judeus. Essas leis abrangem desde questões éticas e morais até instruções detalhadas sobre rituais religiosos, como os sacrifícios no templo e as festas sagradas. A Torá não é apenas um livro sagrado, mas um guia prático para viver em harmonia com Deus e com o próximo, estabelecendo padrões elevados de justiça, compaixão e santidade. O estudo contínuo da Torá é valorizado no judaísmo como uma forma de se aproximar de Deus e aprofundar o entendimento dos ensinamentos divinos para aplicá-los na vida diária com retidão e sabedoria. A Torá, como livro fundamental da fé judaica, abrange uma riqueza de ensinamentos e orientações que permeiam todos os aspectos da vida dos judeus. Além de conter relatos históricos e mitológicos, a Torá apresenta um código ético abrangente que estabelece padrões elevados de conduta moral e justiça social. Seus mandamentos e preceitos não se limitam apenas ao âmbito religioso, mas também regulam as relações interpessoais, a administração da justiça, a prática da caridade e a preservação da santidade. A Torá é um guia prático para viver em conformidade com os princípios divinos, promovendo valores como compaixão, solidariedade e respeito mútuo. O estudo contínuo da Torá não apenas fortalece a conexão espiritual com Deus, mas também orienta os judeus na busca por uma vida plena de significado e propósito dentro de sua comunidade e no mundo. A Torá, como livro fundamental da fé judaica, é composta por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses livros abrange uma parte essencial da história e dos ensinamentos do povo de Israel. Em Gênesis, encontramos os relatos da criação do mundo, das promessas feitas a Abraão e das histórias dos patriarcas como Jacó e José. Êxodo narra a libertação do povo hebreu do Egito e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Levítico apresenta as leis rituais e de pureza que regiam o culto no tabernáculo. Números descreve a peregrinação pelo deserto, e Deuteronômio reafirma os mandamentos divinos antes da entrada na terra prometida. A Torá não apenas narra eventos passados, mas também estabelece um modelo de conduta ética e espiritual para os judeus ao longo dos tempos. Seus ensinamentos continuam sendo estudados e interpretados por rabinos e estudiosos para a aplicação prática na vida diária dos fiéis, mantendo viva a tradição judaica e fortalecendo a conexão com as raízes ancestrais. Gostou de conhecer mais sobre a história da Torá?
Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos fascinantes sobre temas bíblicos. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados para mais histórias incríveis aqui no canal. Shalom!